História do serviço social. A perspectiva e intenção de ruptura com a professora Ruth Correia da Costa. Olá, aluno! Nesta aula vamos abordar a perspectiva intenção de ruptura com o serviço social tradicional. Vamos ver a sua constituição no serviço social e o contexto brasileiro na época da sua formulação. Além disso, você vai ver uma síntese da proposta do método BH, por ser o marco mais evidente da intenção de ruptura. Estas informações você acompanha com o apresentador Vinícius Carvalho. Ruptura do serviço social tradicional. Olá, pessoal! A perspectiva renovadora Intenção de Ruptura emergiu no quadro da estrutura universitária brasileira na primeira metade dos anos 70. Surgiu primeiro como prática de extensão universitária e depois nos cursos de pós-graduação. A formulação inicial teve como cenário a Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, com o chamado método BH. Ele tornava possíveis as experiências piloto orientadas pelos novos referenciais. A formulação do método permaneceu no obscurantismo por 10 anos, repercutindo nos organismos da categoria profissional em meados da década de 80. Embora fosse um momento histórico em que a burguesia demandava um assistente social moderno, com procedimentos racionais, conservadores, reapareceram as vozes dissonantes. Elas já haviam aparecido durante os seminários de Araxá e Teresópolis. Foram marcadas pelas lutas sociais e estudantis na década anterior à ditadura militar. Questionaram a então implantada política de mínimos sociais, como a reestruturação da LBA. O serviço social buscava outros referenciais para romper com o positivismo e, ao se aproximar do marxismo, colidiu com a ordem autocrática no plano teórico-cultural. No plano profissional, seus objetivos se chocavam com o perfil do assistente social requisitado pela ditadura, o profissional moderno, que se colocava contra a institucionalização ditatorial. Então, a formulação da perspectiva aconteceu em oposição à autocracia burguesa e seus protagonistas, em colisão frontal com o mesmo poder ditatorial. Mas como o serviço social conviveu com a contradição da exigência de um profissional moderno e racional pela autocracia burguesa em relação ao que começava a ser gestado, certamente foi muito desgastante e delicado. Alguns profissionais tiveram que se exilar, outros trabalharam nos intramuros. Há aqueles que buscaram outras correntes, como a fenomenologia. Os chamados fenomenólogos trabalhavam assim, sem a pressão de estarem a favor da autocracia burguesa ou até mesmo de serem perseguidos. Somente com a crise da autocracia burguesa e a reinserção das classes operárias no cenário político brasileiro no final dos anos 70 e início dos 80 que se inicia uma nova dinâmica em rumo à democrática. Quando a perspectiva Intenção de Ruptura defendia um clima de liberdades democráticas para avançar no seu pensamento. Essa perspectiva se construiu sobre novas bases com o objetivo de romper com o tradicionalismo. O projeto de ruptura tratava da crítica ao tradicionalismo e da apropriação de um arcabouço diferente. Era uma tarefa valente e pretendia encontrar formas e modos de experimentação decorrentes do novo embasamento teórico-metodológico. Essa intenção de ruptura expressava o processo de laicização e de ruptura com a estrutura da sociedade burguesa, que marcavam a erosão com o tradicionalismo no serviço social desde o fim da década de 50. Ela sinaliza o começo dos rebatimentos das lutas sociais
que apontavam a problematização do conservadorismo e questionava o tradicionalismo. Esse processo foi considerado uma tarefa valente no momento que era proposto remar contra as direções dominantes da proposta ditatorial brasileira. José Paulo Neto identificou 3 momentos constitutivos diferenciados da perspectiva da intenção de ruptura. Momento de emersão. O momento da emersão aconteceu de 1972 a 1975. Um grupo de profissionais da Escola de Serviço Social da PUC de Belo Horizonte assumiu a formulação que se aproximava da tradição marxista de cunho militantista. Com influência de agrupamentos de esquerda, influenciados pela Igreja e redução do marxismo à raiz estruturalista. Momento da consolidação acadêmica. Esse momento aconteceu de 78 a 83. Foi quando aconteceu a recuperação da intenção de ruptura, através de trabalhos de conclusão de pós-graduação. Foram analisadas as fontes originais do marxismo, diferenciando-as do marxismo estruturalista, através dos trabalhos de Marilda Vilela e Yamamoto. Momento da expansão profissional. O momento da expansão sobre a categoria profissional aconteceu após 1983. Foi favorecido pela conjuntura de transição democrática. O projeto de ruptura penetrou nos debates da categoria e na revisão curricular da formação profissional. A primeira formulação brasileira da intenção de ruptura, que foi a proposta do método BH, foi gestada através do grupo de profissionais sob a direção intelectual de Leila Lima Santos e Ana Maria Quiroga. Ela define uma nova linha de renovação do serviço social. O estudo e o reestudo teórico-crítico do método BH avançou com Leila Lima Santos, através das suas funções diretivas e acadêmicas no Centro Latino-Americano de Serviço Social. Depois de dirigir a Escola de Serviço Social Mineira entre 72 e 75, desde o exílio em Lima, no Peru. Foi no exílio que a autora pôde fazer uma análise da dimensão teórico-metodológica e técnico-operativa do próprio método BH. Esse processo oportunizou a reflexão das práticas institucionalizadas, além do redimensionamento das possibilidades profissionais no marco das políticas sociais, inclusive o da assistência social. As contribuições amadurecidas de Leila Lima Santos, influenciadas pelo Centro Latino-Americano de Serviço Social, foram publicadas na obra Textos de Serviço Social e por Vicente de Paula Faleiros na obra Metodologia e Ideologia do Trabalho Social. José Paulo Neto enfocou 2 tempos e 2 contribuições da perspectiva da intenção de ruptura. O primeiro é o tempo da elaboração da equipe que constituiu o método BH. Contribuiu como marco histórico por ser a primeira elaboração cuidadosa no Brasil sob a autocracia burguesa. Uma proposta alternativa ao tradicionalismo e articulada com os interesses históricos das classes exploradas e subalternas. E o segundo é o tempo das reflexões, produzidas por Marilda Vilela e Yamamoto. O seu trabalho sinalizou a maioridade intelectual da perspectiva e intenção de ruptura, para além das fronteiras universitárias. O método BH. O método BH de Leila Lima Santos traz, na primeira parte, os fundamentos do paradigma marxista em relação ao positivismo através da teoria do conhecimento. Depois, descreve o marco referencial da proposta e sua metodologia de intervenção. O método se caracteriza como um estudo centrado nos problemas teórico-práticos da profissão em relação a novas proposições e encaminhamentos. Sua base está no ciclo da prática, onde a T1 representa o mínimo de referenciais teórico-práticos norteadores e antecedentes à ação. P
é toda a prática que exige determinados referenciais teóricos que a informe. E a T2 são os novos referenciais teórico-práticos de um novo processo. A autora faz uma revisão dos pressupostos teóricos fundamentais da teoria do conhecimento, considerando os fundamentos do método profissional divididos em 3 subitens. O primeiro é a relação entre sujeito e objeto, onde o processo de conhecimento está na inter-relação dos dois, e o conhecimento acontece em 3 momentos de um mesmo processo: o sensível, o abstrato e o científico. O segundo é a relação teórico-prática, onde a teoria é um conhecimento científico do mundo, que, partindo de dados reais, se apoia na prática e elabora conceitos e leis que regem os fenômenos naquele momento. As relações que refletem o relacionamento entre a teoria e a prática são a base do processo metodológico. Elas podem ser as relações de interdependência, de simultaneidade, de circularidade, de transformação mútua e contraditórias. E o terceiro subitem é o fundamento das leis e categorias inerentes à realidade. São os conhecimentos que refletem os fenômenos e as relações existentes na realidade. As leis que fundamentam a metodologia profissional são: Lei da relação recíproca e da conexão universal, Lei da transformação universal e do desenvolvimento incessante, Lei da mudança qualitativa e a Lei da contradição universal. A proposta metodológica do método BH iniciou o processo metodológico a partir do marco referencial T1. Foram os elementos teórico-práticos que antecederam a ação e se tornaram base para o conhecimento e interpretação da realidade global, tendo em vista uma intervenção profissional transformadora. Marco referencial. O marco referencial, ou T1, implica em 3 níveis teórico-práticos. O primeiro são as referências que possibilitam uma análise da estrutura social no nível econômico, relação de produção, força de trabalho. No nível sociopolítico, que são as classes sociais e suas relações de poder determinantes. E no nível ideológico, que são as normas e instituições, valores, interesses, aspirações e nível de consciência. Já o segundo nível teórico-prático aborda as referências que possibilitam compreender e analisar a realidade específica de trabalho, como o objeto construído nas relações sociais entre as classes e o objetivo, que é formulado a partir de interpretação da realidade conjuntural com a intencionalidade de transformá-la. Ele se define em objetivo meta final, que visa a transformação da sociedade e a realização do homem, e os objetivos meio, a conscientização, a organização e a capacitação. E o terceiro nível é definir a área de atuação, que acontece a partir da situação histórica, concreta e da conjuntura social, que permite identificar os setores de atuação e os protagonistas de um processo de transformação. O processo metodológico do método BH faz a opção pelo método como um processo em movimento, como um conjunto de procedimentos interligados e interdependentes, que, fundamentados em uma teoria científica de análise da realidade, permite orientar as investigações e experimentações profissionais. Considerar o método como processo significa que ele não se esgota em si mesmo e não se detém em um só momento. Ele possui uma dinamicidade que permite relacioná-lo às necessidades de um comportamento científico da investigação e ação profissional nos diferentes momentos. Momentos que contêm os elementos que permitem o acesso do conhecimento concreto ao abstrato e inversamente do abstrato ao concreto, representando movimentos contraditórios de decomposição,
confronto e análise, junto à realidade de fusão, generalização e síntese teórica. O método instrumento de orientação da prática profissional contém os elementos que permitem o acesso do conhecimento concreto ao abstrato e, inversamente, do abstrato ao concreto, em movimentos contínuos de análises, decomposição e fusão, indução e dedução. Assim, os diversos momentos do processo metodológico representam movimentos contraditórios de decomposição, confronto e análise junto à realidade e de fusão, generalização e síntese teórica, constituindo-se o próprio movimento do conhecimento, da teoria e da prática. No processo metodológico, cada momento inclui os anteriores e os transcende, permitindo níveis crescentes de conhecimento e intervenção na realidade, formando assim uma unidade global de todo o processo prático que permita abordagens e novas intervenções. O marco referencial T1 é confrontado com a realidade através dos diferentes momentos do processo metodológico, constituindo-se o T2, produto final, resultante da confrontação da teoria inicial e do processo prático global. Foram 7 momentos metodológicos do método BH. A crítica ao método BH. José Paulo Neto diz que a equipe do curso de Serviço Social da PUC de Belo Horizonte elaborou uma alternativa global ao tradicionalismo através de um método. E esse método foi além da crítica ideológica, da epistemologia e metodologia das práticas do tradicionalismo, oferecendo um novo paradigma para a formação de novos quadros técnicos e para a intervenção do serviço social. O autor argumenta que a proposta belo-horizontina inaugura com consistência e rigor o projeto de rompimento com o tradicionalismo no serviço social, recuperando uma década depois, quando aconteceu a abertura política no país. Inicialmente, foi elaborada uma súmula crítica do tradicionalismo, denominada Serviço Social Tradicional. José Paulo Neto fez uma crítica consistente ao método BH, não reducionista e válida até hoje, através de 3 ordens de reservas: ideopolíticas, que critica a aparente neutralidade do método, que, de fato, se traduz no desempenho de funções voltadas para determinados interesses, exercendo o papel conservador. Teórico-metodológico, onde os elementos teóricos do corpo do trabalho não são relevantes, onde a realidade é concebida de modo abstrato e departamentalizado, e os fenômenos sociais são explicados de modo fragmentário. Aparece numa visão dicotômica entre sujeito e objeto, sociedade e homens, realidade social e grupos sociais, constituindo-se um tradicionalismo. E no operativo funcional, os elementos constitutivos da ação metódica não são explicitados claramente. O objetivo é definido unilateralmente. Por um lado, se refere à realidade objetiva e, em outro, à realidade subjetiva. Ao definirem a área de atuação, não existe a preocupação de delimitar as prioritárias, resultando assim no que compete ao tradicionalismo. Para José Paulo Neto, os criadores do método BH formularam a base ideopolítica da proposta, repelindo qualquer postura asséptica ou transclassista, ao definirem o seu objeto e objetivos. Consideram o objeto da atuação profissional como a ação social da classe oprimida. Os objetivos profissionais são a meta e o meio. A meta é a transformação da sociedade e do homem, e o meio é a conscientização, a capacitação e a organização. José Paulo Neto entende ter sido notável a tentativa de historiar o objeto e objetivos profissionais, não deixando dúvidas quanto à necessidade de trabalhar com a classe oprimida.
Entretanto, o autor diz que isso não ocorre sem problemas e faz algumas críticas com a noção de classe oprimida e compreende dois simplismos, um teórico e outro crítico-analítico. No teórico, ele sugere uma estrutura paradigmática dicotomia, que limita a análise da realidade brasileira. No crítico analítico, não mostra a mínima complexidade social brasileira, fato analisado após a aplicação do instrumento. Quanto ao objeto meta, se percebe um grande equívoco de atribuir um objetivo amplo e genérico e sem qualquer definição do sentido daquela transformação. Também se expressa a falta de clareza das razões teóricas e das causas político-ideológicas de fundo, tornando equivocada a opção socialista. Identificou-se, assim, um militantismo messiânico e não heróico no marco profissional. Neto afirma ainda que não se pode atribuir a uma categoria o que só pode ser posto como perspectiva histórica. Ele identifica que a estrutura teórico-metodológica foi inspirada na teoria leminiana do reflexo, questionada na época por não dar conta da relação sujeito e objeto pela tradição marxista. Assim, por mais que se insista na inter-relação entre sujeito e objeto no processo de conhecimento, é difícil apreender as especificidades do conhecimento sobre o ser social e escapar das impostações neopositivistas. Neto aponta que o método se consagra como um marxismo-leninismo, limitado pelas fontes teóricas típicas dos manuais, que refletem o simplismo e o vulgarismo dos fundamentos e se aproximando a uma prática neopositivista. Segundo o autor, houve na época a preocupação do como se trabalha em detrimento de sobre o que se trabalha. Identifica no conjunto das proposições da formulação belo-horizontina concepções pertinentes ao viés da tradição marxista e aponta três implicações. A primeira se refere às relações entre teoria e ciência. A segunda, na redução da atividade teórica e procedimentos sistematizadores. E a terceira se relaciona à identificação entre o método científico e o profissional, apenas como um instrumento de transformação da realidade. A força do método se revela nas operações interventivas, na discriminação de bases e critérios para a intervenção e exigência de princípio de elaboração teórica sobre a prática profissional. As debilidades aparecem no simplismo, na pobreza categorial da sua base epistemológica e na pretensão de fundar o estatuto profissional variável de sua cientificidade. A experiência de extensão universitária em Itabira, Belo Horizonte, foi coordenada pela professora Leila Lima Santos, onde professores e alunos aplicaram durante um ano a proposta do método BH. Dessa experiência, três aspectos se sobressaíram. O primeiro se refere à delimitação do alcance do processo metodológico como ordenador das ações interventivo-profissionais. O segundo possibilitou a comprovação de um conjunto diferenciado de técnicas e operações. E o terceiro é a relevância do espírito crítico presente ao longo do trabalho da equipe belo-horizontina. José Paulo Neto ainda destaca duas dificuldades de cunho teórico-metodológico enfrentadas no experimento: as defasagens entre as referências teóricas e a renovação teórica esperada no processo prático. Os criadores do método BH reconhecem a defasagem e debilidade da proposta e entendem que isso aconteceu por causa da generalidade de seus pressupostos, por causa do potencial operativo das referências teóricas e o problema das medicações. Neto aponta que as limitações ocorreram no viés da tradição marxista incorporado. É o marxismo sem Marx
que gera a falta de sustentação ontológico-dialética, que vai em direção ao fatalismo mecanicista com o voluntarismo idealista. E a interrupção do experimento impediu seu desdobramento e o repensar numa outra direção crítica. Então, para Neto, a formulação do método resulta na projeção de um quadro profissional cuja competência se expressa tridimensionalmente. A política, que diz respeito à capacidade de analisar a sociedade como campo de forças contraditória. A teórica, com a aquisição do acúmulo existente e da habilidade investigativo-sistematizadora. E a interventiva, na aptidão para enfrentar eficientemente a prática profissional estrita. Assim, a proposta belo-horizontina inaugura a perspectiva de intenção de ruptura no serviço social, sintonizando com as vanguardas renovadoras mais críticas da América Latina. A proposta faz o enfrentamento das questões da configuração teórica, ideológica e operativa, e também propicia a crítica e a imersão em uma década mais tarde sobre as reflexões de Yamamoto. Nessa aula abordamos a perspectiva da intenção de ruptura com o serviço social tradicional. Também vimos o método BH e as críticas feitas por José Paulo Neto. Bons estudos e até nosso próximo encontro. Tchau!